na vida de vocês. Amém, igreja? Coisa boa. Quero dar um recado para os irmãos, enquanto você ainda procura o texto. Sexta-feira nós temos reunião de intercessores. Então, sexta-feira, 20 horas e 15 minutos, nós vamos ter a nossa reunião de intercessores. E domingo pela manhã, nós vamos ter o nosso café da comunhão. Então, acompanhe os grupos da igreja. Amanhã nós vamos colocar a lista para que esse café aconteça. Domingo, 8h30 da manhã, estaremos juntos aqui para o nosso café da comunhão. João, capítulo 15, a partir do verso de número 18. Exatamente. E à noite também teremos cantina missionária. João, capítulo 15, verso de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amém? Não feche a sua Bíblia, feche seus olhos mais uma vez e coloque seu coração diante de Deus para você ouvir a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o seu nome, ó Deus. Gratos somos a ti, ó Deus, por tudo aquilo que nós já vivenciamos nesse lugar. E agora, Pai, estamos diante da preciosa palavra do Senhor. Essa que tem poder de mudar as nossas vidas. Essa que tem poder, ó Deus, de mudar o nosso coração, de mudar a nossa história e principalmente a nossa jornada. E nessa hora preciosa, Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que não haja impedimentos, ó Pai, em nosso ser, para que a tua palavra encontre lugar, ó Pai, em nosso coração. Que seja um momento, ó Pai, de reflexão, que seja um momento de prostração e principalmente de quebrantamento. Fala, Deus, que o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, calculando o custo da jornada. Calculando o custo da jornada. A vida, irmãos, e a sabedoria, ela vai mostrar para nós, ela vai deixar evidente para cada um de nós, que tudo aquilo que eu e você fazemos nessa vida, tudo aquilo que eu e você planejamos na nossa vida, na nossa jornada, eu e você precisamos de fato, com certeza e que com convicção, calcular os custos. Precisamos calcular os custos. Precisamos talvez pegar um papel, uma caneta e pontuar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que pode acontecer e aquilo que talvez não vá acontecer. Certa feita, em Lucas capítulo 14, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos e principalmente para a multidão que ali estava com ele, deixou claro para as pessoas a seguinte realidade: ninguém começa a construir uma casa sem primeiro avaliar se vai conseguir começar e também terminar. Mas nesse mesmo discurso, Jesus, olhando nos olhos da multidão, deixou claro para eles que ninguém vai a uma guerra sem antes calcular se de fato ele vai conseguir entrar nessa batalha e obter a vitória. Porque eu e você precisamos entender que a vida e a sabedoria ensina para mim e para você nessa noite que nós precisamos calcular os custos. Sabe, irmãos, muitos projetos na vida de muitas pessoas e talvez na vida de pessoas que estão presentes aqui nessa noite se frustraram,
Porque talvez faltou sabedoria da nossa parte de calcular os custos, de pensar um pouco mais, de refletir um pouco mais, de ponderar um pouco mais sobre a realidade daquilo que nós estávamos entrando. Nós precisamos ter a convicção e a certeza, meus irmãos, que não poucos sonhos naufragaram, porque as pessoas não calcularam o custo. Porque tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida, precisamos calcular os custos. Esse texto que está diante de mim e de você nessa noite, esse texto que é por demais precioso, esse texto que é por demais conhecido ao longo da história da igreja, vai mostrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o dono do nosso coração, aquele para o qual nós olhamos todos os dias como a esperança do nosso ser, deixando claro para os seus apóstolos, e principalmente deixando claro para nós que estamos nessa igreja nessa noite, que para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem acompanhá-lo, para aqueles que querem andar junto deles, eles precisam calcular o custo da jornada. E sendo assim, meu irmão, você está comigo? Diga amém. Se recapitulássemos, e vamos fazer isso nesse momento, aquilo que nós observamos no domingo passado, eu e você estamos meditando sobre a aula da saudade. Jesus está com seus discípulos no cenáculo, trazendo lições importantes para a vida deles. Jesus vai partir, Jesus vai voltar para o Pai, mas Ele quer deixar os seus discípulos encorajados, Ele quer deixar os seus discípulos esperançosos, e mais do que isso, Ele quer revestir os seus discípulos de reflexão, para tudo aquilo que eles vão enfrentar a partir da realidade de Jesus ir embora. E eu e você observamos juntos na semana passada, que se faz mais do que necessário que eu e você geremos, dia após dia, uma palavra linda e maravilhosa chamada amor. Amor. E nós aprendemos na semana passada que, se nós de fato quisermos entender a palavra amor, nós precisamos entender o significado daquilo que se chama renúncia. Não existe amor sem renúncia. Nós podemos dizer palavras bonitas, nós podemos fazer colocações preciosas, mas se não houver renúncia, não existe amor. Mas eu e você aprendemos juntos na semana passada também, que a mágoa guardada no coração, colocada no coração, é um veneno que nos impede de gerar amor. É algo que impede que eu e você possamos, dia após dia, gerar o fruto chamado amor. Mas nós aprendemos juntos na semana passada, eu quero trazer a sua memória esclarecida nessa noite, que sem a prática do amor, as orações que nós fazemos, como família, como igreja, são completamente infrutíferas. Se não houver amor, o teto ou o céu sobre a nossa cabeça se torna de bronze. Se torna de bronze. Porque o amor não é uma escolha, mas o amor é uma realidade que eu e você precisamos vivenciar. E diante de todas essas verdades que eu coloquei diante de vocês nesse momento, o que esse texto tem para dizer ao nosso coração nessa noite tão especial, sobre a realidade de calcular o custo da jornada cristã? Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo algumas verdades desse texto. A primeira coisa que eu quero considerar com você é que o mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. O mundo vai sempre nos odiar porque eu e você pertencemos a Cristo. Olha o verso de número 18, por favor. Se o mundo odeia quem? Vamos lá, vocês estão comigo, gente. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a
a mim. Perceba comigo, meus irmãos, que mediante a tantas lições preciosas, das quais nós estamos acompanhando desde o capítulo 13, chega um exato momento do qual Jesus está olhando diretamente para os seus apóstolos, e o que ele quer deixar claro para eles é que ele não é um mestre que os engana. Ele não é um mestre que vai contar uma lorota, contar uma história de conto de fadas para eles. Mas Jesus chega diante dos seus apóstolos e deixa claro a verdade de que o mundo odiaria a cada um deles, sabe? Se existe algo que o cristianismo traz para cada um de nós, é nos colocar em contato com a verdade. A fé cristã, meu irmão, ela nunca vai te enganar. A fé cristã, ela nunca vai tentar lubridiar você ou levar você a viver enganado, mas pelo contrário. Quando decidimos viver a jornada da vida cristã, Jesus e a sua palavra sempre vão nos colocar em contato com a verdade. E o que Jesus diz para nós nessa noite é o seguinte: se você for fiel a mim, tenha certeza que o mundo vai odiar você. Que o mundo vai odiar você. Perceba comigo que muitas das vezes a Bíblia vai falar da palavra mundo, mas nem todas as vezes que ela fala a palavra mundo traz o mesmo significado. Muitas das vezes a Bíblia vai falar de mundo se referindo à criação de Deus, à natureza diante dos nossos olhos. Mas muitas das vezes a Bíblia vai falar de mundo referindo-se à humanidade. Todavia, o que está diante dos nossos olhos nesse momento é Jesus se referindo ao mundo como um sistema, como uma ideia, como um conjunto de verdades e realidades que se opõem a Deus, que são contrários aos princípios e os valores da palavra de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: esse sistema chamado mundo, ele vai se opor a vocês. Ele vai perseguir você. E a primeira lição, irmãos, que eu quero aprender com você dentro desse primeiro ponto, é por que, afinal de contas, e aqui vai uma pergunta, por que, afinal de contas, Jesus foi odiado por esse sistema chamado mundo? Em João capítulo 3, verso de número 19, vai dizer assim para nós: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Os homens evitaram a luz e tomaram a decisão em relação às trevas. E precisamos ter a certeza e a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi uma quebra de paradigma para esse sistema. Ele veio para mudar completamente esse sistema que se opõe a Deus. Ele veio, irmãos, para fazer diferente. E todas as vezes que nós fazemos algo que é diferente, nós vamos ser perseguidos. Sabe? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi odiado pelo mundo, porque ele amou mais as pessoas do que as coisas. Em Marcos capítulo 5, esse texto precioso vai narrar para nós que, de repente, depois de ter enfrentado uma tempestade, Jesus e os seus discípulos chegam na região chamada de Gadara. E quando chegou naquela região de Gadara, ali existia um homem endemoniado, um homem cheio de força, um homem cheio de poder, dos quais as pessoas daquela região fugiam dele. Mas depois daquele encontro com Jesus, aquele homem foi liberto. Aquele homem teve uma nova vida, aquele homem teve uma nova realidade. Mas no momento do qual Jesus expulsa o demônio dele, ou os demônios dele, esses demônios vão para os porcos, e esses porcos descem desse ladeiro abaixo. E os donos dos porcos, ao chegarem e observar aquele homem curado, são e vestido, não se preocupam com aquele homem, mas se preocupam com os porcos.
Porque a gente vive numa geração em que as pessoas se preocupam mais com as coisas do que as pessoas. Não foi diferente com Jesus, e por causa disso ele foi odiado. Mas o nosso Jesus, o Senhor das nossas vidas, ele foi odiado também por amar mais os pecadores do que a religiosidade. Em João capítulo de número 8, Jesus estava ensinando a um bom número de pessoas. E ali assentado, chegam a turba religiosa, aqueles que andavam com o Antigo Testamento embaixo do braço, e traziam junto de si uma mulher pecadora, pega em adultério, e colocaram aquela mulher no meio ali daquela roda, e perguntaram para Jesus: a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada? O que o Senhor nos diz? E em meio àquela realidade, Jesus começa a escrever no chão e pergunta para aquele povo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus virou para a mulher, ergueu aquela mulher e disse para ela: onde estão aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno. Levanta-te e não peques mais. Jesus foi odiado por amar mais os pecadores do que a própria religiosidade. Mas o nosso Jesus, ele foi odiado também, irmãos, por ter um propósito maior do que essa vida. Diante daquela multidão que havia gritado para Jesus: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Agora estavam gritando a seguinte questão, ou a seguinte frase: crucifica-o, crucifica-o. Porque colocaram diante da multidão duas realidades diferentes. Perceba comigo que de um lado estava Barrabás, aquele que trazia a promessa de libertar o povo de Roma, aquele que trazia a promessa de trazer um reino terreno para os judeus, de plena liberdade. Mas do outro lado, estava um rabino, que falava do reino de Deus, das coisas celestiais, do novo céu, da nova terra, e o que o reino de Deus não estava diante dos nossos olhos, mas dentro de nós. E tendo essa escolha, o povo escolheu por Barrabás, porque Jesus foi odiado, porque ele tinha um propósito maior que essa vida. Sabe, irmãos, o que eu tiro de lição de tudo isso para o nosso coração é que o sistema desse mundo sempre vai nos odiar quando eu e você, chamados cristãos, tivermos de fato coragem para ser diferentes. Todas as vezes que eu e você nos posicionarmos para ser diferentes desse sistema, inevitavelmente nós seremos odiados. Enquanto nós concordarmos com tudo, enquanto nós somos conduzidos por esse sistema, ele não vai nos odiar. Mas se você sair daqui nessa noite decidido a ser diferente, tenha certeza, o mundo odiará você. Está comigo? Diga amém. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 12. O apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê, irmãos? Serão perseguidos. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite mostra para mim e para você que agora o mundo não nos odeia, mas o mundo nos persegue porque perseguiu a Jesus. Olha o verso de número 20, por favor. Esse verso diz para mim e para você: lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Meus irmãos, perceba comigo, por favor, que nosso Senhor deixa claro que a nossa identificação com Ele,
O fato de eu e você nos assemelharmos para Ele, ou a Ele, melhor dizendo, não é porque nós proferimos isso. O fato de eu e você nos assemelharmos à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não é porque a gente faz parte de uma denominação, mas a realidade do fato de nós nos assemelharmos a Jesus é que carregamos um caráter parecido com o dele. E todas as vezes que esse caráter semelhante ao de Jesus ficar evidente nas nossas vidas, nós seremos perseguidos. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender, e aqui parando para pensar um pouco mais, por quais motivos eu e você não devemos ser perseguidos? Se é certo e fato que nós vamos ser perseguidos, por quais motivos, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, eu e você devemos ser perseguidos? Em Mateus capítulo 5, verso de número 11, o texto vai dizer assim para nós: bem-aventurados são vocês, quando por minha, vamos lá, irmãos, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra. Perceberam que Jesus vai dizer por minha causa, por causa de mim. Sendo assim, eu e você de maneira nenhuma devemos ser perseguidos por causa do nosso mau testemunho. Sabe? E aqui eu preciso dizer, a igreja cristã ao longo das eras e das épocas, por muitas das vezes ela foi conhecida pelo seu belo testemunho diante da sociedade, pelo impacto que ela trouxe à sociedade. Nós, evangélicos, a gente se gaba de dizer que o Brasil é um país cristão, que o Brasil tem determinados milhões de cristãos. Entretanto, a cada dia que passa, a violência aumenta. A cada dia que passa, você vai observar que muitas pessoas estão tirando a vida de outras pessoas. E o que nós precisamos perguntar para nós mesmos é o seguinte: onde está a nossa influência na sociedade? Onde está a diferença que eu e você estamos fazendo na sociedade? Porque muitas das vezes a igreja, quando falo igreja, nós falamos as pessoas que fazem parte dela, não são conhecidas pela piedade que têm, mas são conhecidas pelo mau testemunho que dão, irmãos. Um texto que nós ministramos aqui e refletimos juntos, que é o texto de 1 Reis, capítulo 17, verso de número 24. A viúva de Sarepta, depois de conviver com o profeta Elias, depois de vivenciar alguns momentos com ele, chegou para o profeta Elias e disse as seguintes palavras: agora eu sei que você é um homem de Deus. Meus irmãos, a gente podia parar por aqui. Porque o que essa mulher está dizendo é que diante dos olhos delas está alguém que representa quem? O próprio Deus. E a palavra do Senhor na sua boca, ela é verdade. Sabe, quem dera se as pessoas que convivem conosco chegassem para nós não para apalpar o nosso ego, mas para deixar claro aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Dissessem para nós: eis ali um homem e uma mulher de Deus. Eis ali um homem e uma mulher que faz a diferença nesse mundo. Mas a segunda coisa que a gente precisa considerar, você está comigo, diga amém? É que nós não devemos ser perseguidos por se intrometer, melhor dizendo, na vida alheia. Sabe? Existe uma grande dificuldade em meio às pessoas nos dias de hoje em que nós estamos mais preocupados com aquilo que acontece na vida do outro do que com a nossa própria vida. E todas as vezes que nós utilizamos de ousadia o suficiente para nos intrometer na vida do outro, a gente pode ser perseguido. Provérbios, capítulo de número 6.
Ele vai trazer uma verdade muito forte para o nosso coração nessa noite. Eu quero que você leia comigo, por favor. Olha o que esse texto diz para nós. Vamos ler juntos? 6 coisas o Senhor Deus... Vamos lá, parar por aqui. Deus faz o que com essas coisas? Odeia. E uma 7ª, a sua alma detesta. Próximo versículo. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os... Perceberam isso, irmãos? Porque nós podemos correr um grande risco de começar a ser perseguidos por tomar conta da vida do outro. E o que Jesus está deixando claro diante de nós nessa noite é que Deus, Ele odeia essas coisas. Mas o que eu quero destacar com você também é que, em segundo lugar, a segunda lição diante desse segundo ponto nessa noite é que muitas das vezes essa perseguição, e agora de forma positiva, ela vai vir sobre as nossas vidas através da espada. Olha o verso de número 16, melhor dizendo, o capítulo 16, verso de número 2. Que diz assim para nós. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia, talvez. João 16, verso de número 2. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Ouvindo a Camila falar aqui sobre missões, eu e você precisamos ser gratos a Deus pela liberdade que nós temos de cultuar o Senhor. Eu e você precisamos louvar a Deus pelo privilégio que nós temos de talvez andar alguns minutos para estar na casa do Senhor e ter a convicção de que ninguém vai entrar nesse lugar e fazer mal a nenhum de nós. Porque existem lugares no mundo nesse momento que irmãos nossos estão perdendo a vida. Existem lugares no mundo que, nesse momento, alguns dos nossos irmãos estão reunidos dentro de um buraco para cultuar a Deus. Existem lugares no mundo, nesse momento, em que as pessoas não têm acesso à Bíblia. E eu e você podemos enfeitar a nossa estante de tantas Bíblias. Porque a perseguição vem sobre aqueles que são fiéis a Deus. Olhe para a história comigo por um momento. A perseguição sempre veio sobre a vida daqueles que eram fiéis a Deus, sabe? Caim, ele perseguiu, vamos lá? Caim, ele perseguiu Abel. Quando andamos um pouco mais, você vai perceber que Saul perseguiu Davi por 20 anos. Ao caminharmos um pouco mais na história, você vai perceber comigo que Jezabel e Acabe perseguiram Elias. Quando nós nos movemos um pouco mais na história, você vai perceber que os amigos de Daniel foram jogados na cova, foram jogados na fornalha de fogo. E você vai perceber comigo que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas, meus irmãos, eu e você, quando olhamos para a história, percebemos que Tiago foi morto por Herodes. Nós percebemos que André foi amarrado numa cruz. Nós percebemos que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu e você percebemos que Mateus, Bartolomeu e Tomé foram assassinados. Eu e você percebemos que Paulo teve a sua cabeça decapitada. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eles decidiram ser fiéis a Deus. Eles decidiram ser fiéis a Deus. Em Lucas capítulo 6, a partir do verso 26, Jesus diz assim aos seus discípulos: ai de vocês, quando todos fizerem o que, irmãos? Os elogiarem.
porque os pais dessas pessoas fizeram os mesmos com os verdadeiros profetas. Com os profetas que eram fiéis a Deus. Por aqueles que tinham compromisso de pregar a palavra de Deus. Mas com aqueles que eram os falsos profetas. Tome cuidado, meu irmão, quando as pessoas começarem a bater muito nas suas costas. Quando você começar a ser elogiado demais, reveja a sua vida. Se de fato você está sendo fiel a Deus. Mas a terceira lição, você está comigo? Diga amém. Que eu quero aprender com você nessa noite. Por sermos fiéis, muitas das vezes nós seremos perseguidos por meio das palavras. Não se engane. Talvez muitas pessoas vão caluniar você. Não se engane. Talvez muitas pessoas dirão mentiras sobre você. Não se engane. Porque no momento que nós fomos fiéis a Deus, a gente pode passar por muitas injúrias nessa vida. Porque nós decidimos calcular o custo e ser fiéis. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite, caminhando para o final, qual é de fato o custo dessa jornada chamada vida cristã? Que custo é esse que eu e você precisamos calcular nessa noite? Olha o verso 26 e o verso 27, por favor. Que diz para nós: quando, porém, vier o quê, irmãos? O Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Sem sombra de dúvida, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E mais uma vez ele está testificando ao coração de cada pessoa aqui. Desde os jovens, os adolescentes, os mais velhos, que seguir a Jesus é coisa séria. Que seguir a Jesus tem um custo. Que seguir a Jesus nós vamos enfrentar dificuldades. Mas o que eu e você precisamos de fato guardar no nosso coração nessa noite é que mesmo diante das dificuldades, seguir a Jesus é o maior privilégio dessa vida. É o maior privilégio dessa vida. Em Atos capítulo 5, no verso de número 49, nós vamos perceber dois apóstolos, Pedro e João. Esses que outrora eram covardes, porque abandonaram Jesus no momento em que ele mais precisava, a gente tem visto isso pela manhã. Mas depois de que eles entenderam o que de fato era ser cristão, depois que eles foram envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, eles foram chicoteados, e eles voltam dizendo as seguintes palavras, meus irmãos. E eles se retiraram da onde? Do Sinédrio. Tristes, infelizes e completamente desanimados. Muito alegres por terem sido considerados dignos de fazer o que, irmãos? Sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Por isso, se alguém te perseguir, alguém falar mal de você, alguém não quiser mais amizade com você, alguém quiser terminar relacionamento com você por causa do nome de Jesus, você precisa se sentir feliz, alegre, saltitante de alegria. Mas a segunda coisa que eu quero tirar de lição nesse último ponto, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5.
E com base nesse evangelho, a segunda lição que eu quero aprender com você nessa noite é que quando nós calculamos o custo da jornada da vida cristã, nós podemos nos alegrar por causa do nosso destino. Olha o verso de número 10, por favor, que diz para nós: bem o que, irmãos? Vamos lá, vamos juntos. Bem o que? Aventurados. Os que? Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Quando calculamos o custo da vida cristã, por mais que a gente for perseguido, a gente deve estar feliz, porque o nosso destino é o reino dos céus. Mas a última lição que eu quero aprender com você, vamos ficar de pé, por favor. Quando eu e você calculamos o custo da jornada cristã, eu e você podemos nos alegrar por causa do galardão que nós vamos receber. Porque o verso de número 12, eu quero ler junto com a igreja nessa noite, ele diz assim para nós: alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu quero finalizar, irmãos, fazendo uma pergunta para o seu coração nesse momento. Você tem coragem nessa noite de, depois de calcular os custos, entrar na jornada da vida cristã? Ela é difícil, ela é complicada, mas ela tem uma recompensa eterna. Ela tem uma recompensa eterna, que ninguém pode tirar de nós. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você, talvez você começou essa jornada. Talvez no começo dessa jornada você não calculou os custos. E talvez essa jornada está sendo pesada para você. E o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é o seguinte, meu irmão: que Deus fortaleça você. Que Deus dê graça para você. Todos nós que estamos aqui estamos enfrentando dificuldades, mas essa decisão que um dia você tomou, não se afaste dela. Não recue na decisão em relação à pessoa de Jesus. Independente das dificuldades que você está enfrentando, para ser fiel a Deus, para ter um tempo com Deus, para se consagrar a Deus, continue firme. Porque no final dessa jornada nós temos um galardão. Nós temos um galardão. Calcule o custo, mas continue nessa jornada. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. E louvado seja o seu nome, porque um dia nós decidimos, ó Pai, começar essa jornada. Ó Deus, todos nós sabemos que tem dias, ó Pai, que é muito difícil. É pesado demais, Senhor. Tem dias que a gente pensa em desistir, em que as coisas não acontecem, ó Pai, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Às vezes nós temos problemas no trabalho, às vezes é dificuldade na nossa casa, às vezes, ó Pai, são problemas com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. Mas o que nós te pedimos como povo do Senhor nessa noite é: fortaleça cada um de nós pelo Teu Espírito, Deus. Não nos deixe, ó Pai, recuar, não nos deixe retroceder, mas que o Senhor impulsione cada um de nós nessa noite, Deus, a ficar firmes e constantes nessa jornada, sabendo, ó Pai, que a recompensa é inigualável, Deus. É inigualável. Obrigado por esse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.